Hola a todos, todes e todas. Pedrito Martins aqui em outro episódio de Pedrito Comenta, episódio em que a gente fala semanalmente sobre política, economia e muitas coisas mais. Hoje, para nosso terceiro episódio, tenho que, primeiro, antes do que nada, agradecer às pessoas que escutaram o segundo episódio em que eu falei sobre minha história econômica e social. Neste, voltamos para falar de conjuntura nacional e internacional, sempre desde os olhos de um gringo, que sou eu, um gringo latino, não primeiro-mundista. O que acho que é muito interessante, porque vocês estão acostumados a escutar as opiniões de americano, de europeu, de japonês, que é muito legal, mas um gringo terceiro-mundista pode ter uma visão diferente das coisas e um pouco mais familiar com o seu jeito de ver o mundo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Neste terceiro episódio vamos falar sobre duas coisas. Na primeira parte a gente vai falar sobre as joias da Arábia Saudita, que aconteceu, como é realmente o tema da Arábia Saudita não enviar presentes super caros para os chefes de estado de outros países. Vamos falar se é normal, se não é normal. Obviamente está muita corrupção envolvida. A ex-primeira dama do Brasil, a Michelle Bolsonaro, voltou para os Estados Unidos. Eu acho que pode estar tentando escapar, né? Porque pode a justiça ir contra ela. Mas enfim, vamos falar sobre isso. E na segunda parte vamos falar sobre sobre the Silicon Valley Bank, o banco do Silicon Valley, né, dos Estados Unidos, que anunciou sua quebra, sua falência, né, não quebra, sua falência na semana passada. Isso e muito mais, gente. Vamos lá. Gente, vamos começar falando da Arábia Saudita, né? Um país muito importante, uma superpotência estratégica no Médio Oriente, um país muito rico porque tem muito petróleo. Nos últimos 30 anos eles realmente viraram o lugar para visitar. Eles estão tentando fazer sim uma transição econômica da dependência de gasolinas, de energia fóssil para outras coisas. É por isso que nos últimos anos virou um ponto turístico, virou um ponto de investimento, virou um lugar para todo mundo colocar sua grana e viajar e tirar foto, né? Então virou a moda. A Arábia Saudita é um país não democrático. Ele é completamente controlado pela monarquia da Arábia Saudita, que é uma família que chegou no poder mais ou menos no tempo de entre guerras, pós-guerra, né? É uma história muito recente, uma família que conseguiu tomar controle sobre um terreno, né? sobre um país muito extenso para a região. É hoje a maior potência do Meio Oriente e briga, né, a famosa Guerra Fria do Meio Oriente contra Irã. A Arábia Saudita é considerado um aliado muito importante para os Estados Unidos, tanto assim que os Estados Unidos pode defender a democracia e pode falar que gosta dos ideais da democracia, mas na vida real, todo mundo sabe, eles, os gringos, precisam da Arábia Saudita porque eles são uma potência militar, eles são inimigos da Irã é um inimigo dos Estados Unidos, e eles têm muita estabilidade. Realmente, a Arábia Saudita é um país com um estado extremamente policial, extremamente autoritário, mas mantém a região sob controle, né? Não é um país que está com rebeliões ou com bagunças como você vê em outros países do Meio Oriente, né? Não, nada a ver, né? É um país que se trabalha com mão de aço, realmente. E aqui é muito importante falar sobre como a Arábia Saudita nos últimos anos virou ainda mais estrelinha com a participação de uma pessoa muito importante também. Estou falando do primeiro-ministro e também príncipe herdeiro, Crown Prince, o famoso Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman, se vocês veem na internet, príncipe da Arábia Saudita, é um cara relativamente novo que se tornou muito famoso nos últimos anos por três coisas. Primeiro, porque é um cara extremamente showman, né? Ele gosta muito. Gente, aqui tem um barulho, desculpa. Ele gosta muito de aparecer, gosta muito de fazer eventos, gosta muito de colocar a Arábia Saudita no palco. Ele sempre gosta de ter a luz na sua cara, né? As câmaras. É um cara que realmente curte muito, tem esse tema narcisista. Então, é a primeira coisa que Mohammed, quando você pensa nele, você pensa, ele é assim. A segunda coisa é que um cara muito pragmático com um toque progressista no econômico, né? Então, este tema de
que eu estava falando da integração e a revolução econômica, né, a transição de sair de ser um país petroleiro a um país que tem muitas coisas diferentes, como turismo, eventos, investimentos, tudo isso se acelerou com ele. Ele é uma pessoa visionária no aspecto empresarial. Ele criou várias organizações, vários órgãos que procuram isso, né, aumentar a força da Arábia Saudita no âmbito internacional. E é por isso que o príncipe Mohammed aparece em todas as fotos com todos os chefes de Estado. A terceira coisa que faz o príncipe Mohammed muito interessante no lado ruim, é que ele é extremamente sanguinário, gente. Ele é considerado um cara que levou a opressão da Arábia Saudita a outro nível, né? Ele é uma pessoa que proíbe qualquer pessoa, qualquer cidadão falar mal dele. Ele virou muito famoso nos últimos anos num escândalo terrível que foi quando um jornalista crítico a seu governo árabe, da Arábia Saudita, foi assassinado cruelmente, né? Assassinado, escondido, seu corpo foi completamente destruído na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Ele estava fugindo, ele era exiliado político, né? Ele morava nos Estados Unidos, ele trabalhava para The New York Times. E um dia, né, tem câmeras, ele estava em Istambul, Turquia, ele foi lá na embaixada porque supostamente ia ter alguma negociação, alguma conversação, e ele foi assassinado terrivelmente. Todo mundo fala que o príncipe Mohammed bin Salman, o príncipe, mandou ele matar. E não é a coisa mais chocante que ele já fez, né? É muito famoso, uns anos atrás, quando ele, em busca, né, de traidores, ele prendeu vários de seus familiares, né? Porque a família real é muito extensa, né? Os árabes acostumam ter mais de uma esposa, acostumam ter muitos filhos, então tinha muita concorrência, por assim se falar, e o príncipe Mohammed colocou seus primos, seus tios, seus primos em segundo grau, todos os príncipes na cadeia por um tempo. Bom, na verdade ele fez um lockdown, colocou eles no hotel na força e questionou todos eles, né? Isso foi um exemplo perfeito de como ele não se importa com o status da pessoa. Se ele desconfia, ele vai ir atrás de você. Nos últimos anos, no seu projeto de extensão de influência da Arábia Saudita, como falei, ele começou a se reunir com muitos chefes de Estado. A Arábia Saudita tornou muito moda esse tema de dar presentes para os chefes de Estado e suas famílias. Virou moda para ele receber os presidentes, primeiros ministros dos países como reis. Tem muitas imagens da visita de Donald Trump. Ele fez na sua presidência, acho que foi no ano 2018, quando ele e toda a sua família visitou o palácio, né? Visitou o príncipe, e ele foi atendido, o Donald Trump, com gente, com toda a burguesia de rei. É muito famoso isso aí. E aí onde entra o Jair Bolsonaro, né, seu ex-presidente, e o escândalo das joias. O Brasil não é um país pequeno, é um país muito importante. Claro que nos anos do Bolsonaro a importância diplomática do país caiu muito, né? O Brasil pegou um caminho de isolamento, mas ainda no isolamento, Bolsonaro nunca esqueceu dos árabes. Para as pessoas que não sabem, os árabes, o mundo árabe é um cliente muito importante para os brasileiros porque eles importam muita comida, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de frango e de comida que os árabes gostam, né? Especificamente o frango. Eu acho que o frango ganha sobretudo. E os árabes consomem muito essa comida. Quando o Bolsonaro falava que ele assegura a alimentação para bilhões de pessoas, muitas dessas pessoas estão no Meio Oriente, sim. E a Arábia Saudita é a maior potência do Meio Oriente, portanto, é um parceiro comercial relevante. Aí, nos anos do Bolsonaro, a família Bolsonaro se tornou amiga dos árabes. Tem muitas fotos da visita de Eduardo Bolsonaro lá. Tem uma foto muito significativa, por falar, não vou criticar, porque não é meu lugar, mas dele e sua família tirando foto com vestimentas desse país. Praticamente muita gente estava falando que eles estavam parecendo sultães, né? E no momento o Brasil estava passando por um momento econômico muito difícil, então, muita coisa. O plano do príncipe é ter essa tecnologia árabe e trazê-la para outros países, né? E para isso ele tem comissões econômicas árabes, comissões de investimento árabe, e aí é onde entra a privatização da Petrobras. A Petrobras não é privatizada 100%, é uma empresa mista, né? Então tem participação na bolsa. Conheço muita gente que tem muito investimento lá, que já fizeram muita grana na bolsa. Eu sinceramente não tenho um centavo, só tenho dívidas, então por favor escutem este podcast, compartilhem, porque eu preciso pagar minhas contas. E enfim, Petrobras é uma empresa mista e nos últimos anos
o governo Bolsonaro, especificamente o time econômico do Paulo Guedes, começou esta operação por trás da mídia. Sei que parece horrível, mas não. O que ele estava tentando fazer é, antes de privatizar a Petrobras como firma, ele começou a vender refinarias que não estavam sendo aproveitadas. Como a Eletrobras, né? Ele fala que a Eletrobras não estava sendo aproveitada, que o governo não tem dinheiro, que é muito peso. O que ele fez? Ele foi e privatizou. Falando da Petrobras, ele sabia na época, o Paulo Guedes, o time do Bolsonaro, sabiam que a privatização da Petrobras num primeiro governo é muito difícil de fazer, realmente. Você precisa de muitas permissões, você precisa de muitos processos, é uma coisa extremamente burocrática. Obviamente, é a joia do Estado brasileiro, a maior companhia da América Latina. O processo tem que ser cumprido, tem que ser burocrático. Mas aí o que eles fizeram? Eles começaram a vender refinarias. Não, você não está privatizando a empresa, mas você está privatizando, entre aspas, as refinarias. Então, Petrobras fala, não, esta refinaria aqui não está sendo aproveitada, vou vender. Essa venda, na venda de uma refinaria no Brasil, que eu não tenho exatamente o nome, acho que é Mataripe, não sei. Mentira, a gente tem sim aqui o nome da refinaria. O nome da refinaria é muito difícil, tá? É refinaria Landulfo Alves. É uma refinaria que foi vendida pelos árabes para a empresa Mudavvala Capital por um valor de 1,8 bilhões de dólares, não reais, dólares. É mais de 10 bilhões de reais. A compra foi feita por esta empresa árabe que faz parte do programa de diversificação econômica do príncipe Mohammed. O preço parece alto, parece que realmente o governo, o Brasil, ficou com grana, mas não. O valor da refinaria é considerado o dobro, né? O valor que o Mudavvala Capital pagou é 50% do que o mercado esperava. Tem gente que fala que a refinaria pode valer mais de 4 bilhões de dólares. Em outras palavras, esta venda foi extremamente barata, extremamente vantajosa para os árabes, mas foi extremamente injusta com o povo brasileiro. Esse tema de privatizar, porque o governo não está aproveitando e está aparelhando, faz parte do discurso da direita. E até certo ponto faz sentido, né? Faz sentido. Deixa que as pessoas que são especialistas trabalhem nisso e assim o povo está melhor. Porém, se você vai vender, você vai privatizar a um preço mais baixo, você está roubando do povo brasileiro. Imagina, é como se o povo brasileiro dá para você 10 dólares americanos e você vai e vende por 5 dólares. Você acabou de roubar ao povo 5 dólares, né? Porque você deixou de ganhar os 5 dólares que eles te emprestaram. Essa refinaria fazia parte do Estado, né? E este preço tão baixo chamou muito a atenção das pessoas. E aí é onde entram as joias, gente. As joias do Bolsonaro. Tudo joia. Um mês antes da venda da refinaria, estas joias avaliadas em 3 milhões de euros chegaram a São Paulo. O que destrói realmente esta questão, este timing, e por que esta acusação contra o Bolsonaro é tão forte, é porque esta joia não foi ingressada por uma pessoa X, não, foi ingressada pelo time do ministro de energia, o cara que está responsável pelas refinarias. O ministro de energia e o ministro de economia trabalham juntos para trabalhar com a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é energia e economia. Não faz sentido, ou bom, faz muito sentido, mas não faz sentido se a gente tenta ser honesto e transparente e fazer tudo certo. Não faz sentido que o time do ministro receba uma joia tão cara e leve para o Brasil numa mochila e falem que é um presente para o presidente. O príncipe Mohammed bin Salman, como eu falei, é um cara que gosta muito da atenção. Se esse presente era para o povo brasileiro, se esse presente era para a primeira-dama, com certeza, oficialmente, ele teria feito isso com um super evento. Ele teria vindo ao Brasil, ele teria convidado o Bolsonaro e a Michelle, e ele teria mostrado as joias para todo mundo. Isto aqui não foi um presente oficial de um país para o outro. Isto aqui tem cara completa, e fico com muita dor, de ser, sim, uma operação de corrupção. As pessoas do governo, não vou dar nomes, porque depois eu sou acusado, pode ser que o governo compactou em que o preço da refinaria seria muito mais baixo na venda, e em contra, o governo árabe daria este presente, né, este pago. Bolsonaro e seu governo e as pessoas que fazem parte do seu governo e tem muitas irregularidades, suas carreiras são cheias de controvérsias em tema de corrupção. Você tem a história dos imóveis com dinheiro vivo, você tem a história dos funcionários fantasmas, uma delas que trabalhava vendendo açaí, ganhava, sei lá, como assessora dele. É algo que começa a se juntar, né? O comportamento de um cachorro explica porque ele late. Se começa a aparecer latidas maiores, você entende, não, é o cachorro latindo. Não sei se fez sentido na metáfora, mas
atitudes do passado podem justificar atitudes do presente e do futuro. E é por isso que é muito preocupante. O governo da Arábia Saudita é considerado, não o governo, né? O país é considerado sim um lugar para corrupção. Tem muita gente que fala que a Arábia Saudita é um paraíso fiscal, tem muita gente que fala que muito do dinheiro que se movimenta dentro da Arábia Saudita é trazido de guerra, de tráfico, sei lá. Toda essa acusação, mas são acusações muito fortes. E o príncipe tentou por muitas vezes na Arábia Saudita fazer operações contra a corrupção. Mas todo mundo fala que, gente, esses são, desculpem, muita gente fala que justamente essas operações, na verdade, são simplesmente telas falsas que não funcionam na vida real. Porque o governo é controlado por ele, né, pela monarquia. Então, se ele é corrupto, se o príncipe é corrupto, ninguém pode fiscalizar o príncipe. E aí a gente tem este caso, esta situação, precisa ser muito investigada, precisa ser muito estudada. O fato é que a refineria já faz parte do capital desta empresa árabe, vai ser utilizada pelos árabes para tentar diversificar suas operações, crescer sua influência na América Latina e realmente trazer esses processos e essa tecnologia para purificar melhor. Se a venda foi ou não foi certa, isso vai depender muito da tua opinião. Mas, se ela foi vendida, a refineria foi vendida por um valor muito mais baixo no mercado, tem sim que levantar suspeitas e tem que sim fazer vocês ficarem um pouco mais inseguros sobre se realmente foi legítimo ou não legítimo. Porque essas joias, esse timing de um mês, cara, não faz sentido. Repito, é muito comum que a Arábia Saudita dê presentes para os presidentes e para os chefes de estados, mas nunca uma joia tão cara e nunca de um jeito tão escondidinho. Se você entra e coloca visita de Donald Trump na Arábia Saudita, você vai ver como eles levam todas as câmeras, porque o príncipe gosta da atenção. E se ele não gostou da atenção neste momento, é porque ele seguramente sabia que isto aqui não é certo. E com isso, vamos para a segunda parte, gente, que é o Silicon Valley Bank, né? Um banco da Silicon Valley lá em São Francisco, Califórnia, United States. Um banco não necessariamente como a gente conhece, como Santander, como Bradesco, como Itaú, que tem muita operação tanto para a pessoa física como eu e você, como para pequenas empresas, como para super empresas, né? Itaú, Santander são monstros, mas Silicon Valley Bank não é tão monstro assim. Ela estava muito mais focalizada a startups. Startups é new bank, né? Empresas novas que têm muito futuro, que estão precisando de investimento, que estão precisando de empréstimo, que estão precisando de cash para desenvolver tecnologia e produtos. E nos últimos anos a gente sabe que os startups estão tendo quedas meio rápidas, né? A gente sabia que era uma bolha, a gente sabia que muitas das empresas que as pessoas estavam investindo não iam dar certo, a gente sabia que tinha assim um fluxo de dinheiro pro Vale de Califórnia muito rápida. A gente sabia que todo mundo estava empolgado de encontrar um novo Facebook, um novo Google, mas gente, não tem mercado para tantas empresas gigantes. E o Silicon Valley Bank, este banco da Silicon Valley que estava focada tanto em emprestar para estas pequenas empresas, começou a se ver com falta de liquidez. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, as empresas estavam deixando de pagar. As empresas, os startups, estavam começando a pedir renegociações, maior extensão, maior prazo para pagar as dívidas, e isso deixou o banco sem caixa. E a segunda coisa é a alta de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma alta de juros mínima, cara, acho que tem 1%, nada a ver com o Brasil, mas é muito alta para os bancos, né, o que eles estão acostumados, né? E obviamente essa alta de juros faz com que a economia, né, o fluxo de dinheiro nos bancos se estagne, porque as pessoas não vão querer emprestar com juros altos. O banco também vai se sentir apreensivo de dar dinheiro, porque ele vai precisar pagar, tipo assim, você deixa o dinheiro no seu banco, o banco vai pagar um alto juro para você e depois ele vai emprestar por um juro ainda mais alto. Essa operação se estagna, se esfria, porque até o banco se sente meio apreensivo de emprestar. Porque esse juro é tão alto que ele fica apreensivo de se a pessoa vai conseguir ou não conseguir pagar. Isso se repete no startup. Na semana passada, o banco várias vezes tentou de um jeito absurdo, conseguir mais grana, fazer com que as empresas depositem, fazer com que as empresas paguem os empréstimos, tentou encontrar financiamento em outras empresas e não funcionou. Portanto, na semana passada, o valor da ação do Silicon Valley Bank caiu muito e aí o governo dos Estados Unidos, ainda traumatizado pelo que aconteceu em 2008 e já com muitas leis de controle, decidiram intervir e fechar o banco. É uma coisa nada a ver com 2008, porque não estamos falando de uma bolha financeira que está espingando em todos os bancos, não é uma coisa extremamente
pontual, é um banco dedicado a emprestar dinheiro a empresas que hoje não estão crescendo. E obviamente essa falta de crescimento e a situação econômica do país, que é um pouco inestável, com muita incerteza, com muita incertidumbre, como falamos em espanhol, fez com que o banco entrasse em crise e, como não tinha muitos fundos, quebrou, faliu. Existe um medo muito grande de que esta crise do Silicon Valley Bank se repita em outros bancos. Mas eu pessoalmente espero não estar errado, porque estou aqui me gravando, né? Eu acho que não vai acontecer. 2 dias atrás a gente estava com um medo da Credit Suisse, uma empresa suíça, um banco gigantrófico, esse sim é um gigante. As pessoas estavam com medo de que que o banco não tinha fundos, o preço da ação caiu muito. Mas hoje e ontem melhorou um pouquinho, né? A situação parece que o banco está assim melhor, parece que tudo foi simplesmente especulação, tomara que sim. E acho que aqui no Brasil os bancos são extremamente estruturados, tem muita grana, tem muitos fundos. No Brasil o que mais tem é banco fazendo lucro. Não acho que aqui tenha um caso parecido a Silicon Valley Bank, mas sim acho que o receio que se criou com essa falência faz com que a economia mundial, começando pelos Estados Unidos e depois todas as outras, incluindo a brasileira, tenham previsões de crescimento mais baixas, porque todo mundo está com muito medo de uma crise econômica. Na minha opinião, acho que esse medo pode nos levar a uma crise econômica. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente começa a criar fantasmas e esses fantasmas podem se tornar realidade, então a gente tem que tomar cuidado. Mas a princípio, gente, é uma notícia que não deve afetar muito o Brasil. A gente tem que seguir de perto todas as notícias. Definitivamente, a falência desse banco é uma mensagem muito clara que talvez a alta de juros está causando estrago econômico. Talvez é um momento de esfriar um pouquinho essas taxas. Acho que o Lula, principalmente, teve uma semana boa com essas duas notícias. Primeiro, as joias do Bolsonaro, que para ele, que foi tão atacado e é tão atacado pela corrupção, ter seu maior adversário atacado pela corrupção, isso todo o seu governo, ele deve estar feliz, imagino, né? Aliviado. Mas, por outro lado, esta falência da Silicon Valley reforça a crítica que ele fez à alta de juros. A alta de juros é boa para controlar a inflação, mas tem que ser muito bem administrada, porque se sai de controle a alta de juros, a gente tem crise econômica. As pessoas deixam de gastar, as empresas começam a falir, as empresas começam a demitir pessoas, as pessoas ficam mais pobres e continua o ciclo, né? As pessoas desempregadas e mais pobres não compram produtos, mais empresas falem, mais demissões e todo continua. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ser cauteloso. E é isso. Falei muito, mas falei o que tinha que falar. Cuídense muito esta semana. Por favor, se inscrevam no meu canal, compartilhem se gostaram. Próxima semana vamos ver do que eu falo. Vamos ver como acompanham, como as notícias vão se desenvolvendo. E ótima noite, ótima tarde, ótimo dia. Tchau, tchau.